a essa terceira noite do novenário em preparação para a festa de São João Batista, onde o tema central é: com São João Batista somos chamados a viver o ano jubilar franciscano 2026. Nesta terceira noite meditaremos sobre o batismo praticado por João. No ano 15º do Império de Tibério César, a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Irmãos e irmãs, de pé, com muita fé e devoção, iniciando a celebração cantando. Um dia na Galileia, um homem chamado João falava com ternura de amor aos seus irmãos. Falava com ternura de amor aos seus irmãos. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador, porque João Batista anunciava o Salvador. Seu rosto resplandecia, a paz que ele trazia, fazendo penitência, sempre João dizia, fazendo penitência, sempre João dizia. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador, porque João Batista anunciava o Salvador. Às margens do Rio Jordão, João batizava o povo, dizendo que Deus viria instaurar um reino novo, dizendo que Deus iria instaurar um reino novo. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador, porque João Batista anunciava o Salvador. Às vezes João se zangava com os duros de coração, dizendo que já estava muito perto a salvação, dizendo que já estava muito perto a salvação. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador, porque João Batista anunciava o Salvador. Boa noite. Boa noite. Você que hoje está vindo pela primeira vez, né? Quem está vindo aqui pela primeira vez durante esse novenário? Levanta aí a mão. Quem está vindo pela primeira vez? Olha, sejam bem-vindos. E todos nós, sejam bem-vindos à terceira noite do nosso novenário. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, traz e vem pra você, vem para ficar, traz e
Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui Levantamos a mão para o alto, vamos louvar o Senhor. para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao ser Cristo, Para louvar. para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Te adoramos, Senhor, Deus Filho de amor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reúne nessa noite para celebrar o amor de Cristo. A sua misericórdia é infinita, mas também ele exige de nós. Deus é fiel e Ele pede também para nós sermos fiéis a Ele. Nem sempre nós somos fiéis ao projeto de Deus. Aqui, como dizia João Batista, o machado está posto na árvore que não der fruto, será cortada e lançada no fogo. Por isso, meus irmãos, queremos ser aquela árvore que dê frutos, pois é esse fruto que leva a Deus, é esse fruto que leva aos céus. Mas por isso pedimos a Ele, somos pecadores, somos frágeis, somos limitados. Pedimos perdão, cantando. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Pedimos agora a presença do Espírito Santo sobre nós, que venha nessa noite santa, né? Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovar. E da terra toda a face renovar. Oremos. Ó Deus, força daqueles que em vós esperam, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Com esta novena, vamos rezar por todos nós que estamos aqui nessa noite, especialmente pelos noiteiros. Os noiteiros recebem essa graça, essa bênção derramada do céu sobre cada uma de suas famílias. Podemos sentar, vamos ouvir os nossos noiteiros.
O ministério independente de João apresentava dois elementos intimamente unidos: uma pregação e um batismo bem específicos. O batismo ou imersão na água era um símbolo utilizado tanto na vida religiosa como na vida civil. Era um rito de purificação e uma figura da mudança de estado. Basicamente, significava sepultar um passado e começar uma vida diferente. Indicava a passagem da escravidão para a liberdade e expressava uma mudança de compromissos ou de senhores. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador, porque João Batista anunciava o Salvador. A forma batismo de arrependimento para o perdão dos pecados não implicava com os israelitas confessar uma longa lista de pecadilhos pessoais. Significava relembrar as ações misericordiosas de Deus para com Israel. Um povo infiel com o firme propósito de mudar e de ser diferente dos antepassados. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador, porque João Batista anunciava o Salvador. Cada judeu sentia-se parte dessa história de pecado, simplesmente por pertencer àquele povo pecador. E a identificação com o grupo de pescadores era uma exigência na pregação do batismo. Todo tipo de afastamento do povo criava grupos convencidos de serem os únicos com direito à salvação ou aos favores divinos, como o grupo dos fariseus criticado por Jesus. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador, porque João Batista anunciava o Salvador. Como outros profetas apocalípticos, João convocava e levava uma multidão sempre crescente ao leste do Rio Jordão, uma região que estava sob o domínio de Herodes Antipas. Mas logo após o batismo purificado e a renúncia pessoal ao mundo de injustiça, João os mandava de volta do deserto, pelo Rio Jordão, para a terra prometida, onde esperaria a vinda iminente de Deus, libertador, que repetiria as façanhas vitoriosas de Moisés e Josué. O que o batismo de João criava era um sistema capaz de reunir indivíduos santificados, decididos a renunciar e a resistir a todo tipo de injustiça que encontra sua raiz no poder, fosse este sagrado ou profano, religioso ou político. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador, porque João Batista anunciava o Salvador. Aleluia, aleluia.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para seres vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para ser elogiado pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas, nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuares, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. terceira noite do novenário em honra a São João Batista. O tema de hoje é sobre o batismo, né? O batismo de João era para que todos se convertessem, né? Por que João estava falando aquilo? João estava falando de uma situação em que o povo daquela época vivia totalmente fora do projeto divino. Principalmente os fariseus, que eram considerados, os fariseus quer dizer, de um grupo fechado que conhecia a palavra de Deus, a Bíblia, praticamente de cor.
os fariseus. E ali também trata-se de todo o Israel, os judeus, porque ali foi para ali que o Salvador veio. Imagina o projeto de Deus. Israel é uma nação santa, é uma nação escolhida, e por isso eles começaram a desviar do projeto de Deus e ali desviar completamente da sua mensagem. Por isso João via que aquele povo tinha como diga, uma estampa no rosto, disse, não, esse é judeu, é salvo, vai tudo para o céu. Não importa o que eles estão fazendo, imagina. Eles não vão cuidar de fazer o caminho dele de ir para o céu, não, que vão todo mundo para outro lugar. Porque sabe por que ele era do lugar? Vamos para a Boa Vista, né? A Boa Vista que se fosse o território de Israel, que Deus disse em outro tempo atrás, Deus falou para aquele povo. Aquela nação, quando ele falou para Abraão, quando ele falou para aquele povo que ele tinha levado, que Moisés levou de um ponto para outro, aquele povo era um povo escolhido do Senhor. Só que esse povo desviaram do projeto, desviaram do plano de Deus. E este povo, esse mesmo povo, foi o mesmo povo que mataram os profetas, que perseguiram João Batista, que mataram Jesus. Está vendo? Esse mesmo povo. Por isso que João dizia, raça de víboras. Vocês acham que estão enganando a Deus? Não enganam, vocês estão enganando a vocês mesmos. Então, gente, Deus, qual é a mensagem para nós? Que Deus é fiel, como eu falei logo no início, e Deus quer que nós vivemos sempre na trilha que leva para o céu. E qual é a trilha? É o ensinamento que Ele passa para nós através do seu Evangelho. Quando vimos aqui que João pregava um batismo de conversão, qual era o projeto de João Batista? Era pregar, era falar para aquele povo, mude de vida. Você que anda perseguindo os mais fracos, você que roubam, você que matam, você que faz isso, você que faz aquilo, muda aqui enquanto há tempo. Por isso que ele falava, chegava um e outro, e um soldado, o que nós devemos fazer? Faça justiça. Falava para o outro, o que nós devemos fazer? Você que está tendo 2 túnicas, dê um que aqui não tem nada. Você que tem 2 pratos andados, dê lá em casa sem fazer nada, dê para aquele que está precisando. Você que tem lá 2 cobertores nesse tempo de frio, muita gente passando frio aí debaixo de pontes, o que você tem que fazer? Não deixa lá jogado do lado, doe para quem está precisando. Gente, isso é o coração. Aí está o coração da verdadeira religião. O verdadeiro projeto de Deus é assim. Se você fala que quer ir para o céu, e se você não busca esse caminho do céu aqui na terra, enquanto há tempo, pode ser que amanhã seja tarde demais. Por isso que Deus toca no coração. João toca no coração dessas pessoas que arrastaram multidões de pessoas que foram batizadas lá no Rio Jordão. E hoje, por incrível que pareça, a liturgia de hoje, da primeira leitura, que nós não lemos hoje aqui, é exatamente a leitura que fala da partida de Elias para o céu. Quando Elias ia despedir de Eliseu diz, João ou Eliseu, fica aqui, que eu vou lá para o Jordão. Por quê? E qual é a mensagem de Elias? Ele ia para o Rio Jordão, que do Rio Jordão ele ia despedir do povo, onde encontrava mais de 50 discípulos dele lá esperando. Aí o que Eliseu disse: Senhor, pela minha vida e pela tua vida, eu não te deixarei, eu vou. Eliseu foi com ele. Quando chega nas margens do Rio Jordão, aí ele disse: Senhor, não quero me deixar mais não, o que eu vou fazer? Você fica aqui agora junto com o discípulo, que eu vou atravessar o Rio Jordão. Você vai ficar aqui. Pela minha vida e pela tua vida eu não te deixarei. Ele desce o manto dele, tira o manto dele, Elias, e bate no Rio Jordão, as águas separam de um lado para o outro. Lembra-se aquela passagem do rio do Mar Vermelho, né? Com Moisés. A mesma coisa aconteceu com Elias. Elias
atravessa o rio Jordão a pé enxuto, e Eliseu na cola dele. Disse: eu não te deixo. Né? Imagina bem. E quando ele chega lá do outro lado, agora Eliseu, me peça o que eu vou te dar, o que você precisar. Eliseu disse: o que Eliseu disse? Eu quero o duplo espírito de Deus. Infelizmente, ele disse: infelizmente não posso fazer isso. Não posso, que você não é capaz de olhar para o céu a hora que eu partir. E enquanto eles conversam, entra a cavalaria de fogo com a carruagem, fecha Elias e rebata ele para o céu. E naquele momento, Elias sobe para o céu numa cavalaria de fogo, e ali ele sobe, deixando lá, caindo do céu, as vestes dele, inclusive o manto. Eliseu pega as vestes, rasga em duas partes, pega o manto e volta pelo mesmo caminho que ele veio, e chegando diante do mar vermelho, do rio Jordão, ele bate o manto de Elias e diz: pelo Deus de Elias, essa água separará. E a água separou, e Eliseu atravessa de novo, de volta o rio Jordão. Aí, quando a gente vê, o que você tira dessa mensagem? Tiramos dessa mensagem que Elias parte para o céu numa cavalaria de fogo e voltaria 1000 anos depois, diz lá as leituras da palavra de Deus. Mais tarde, 1000 anos depois, ele voltará na pessoa de João Batista. Jesus fala isso. João Batista veio, Elias veio na pessoa de Elias e vocês mataram. E aqui está quem é mais forte do que João Batista. Está vendo? E ali, mais incrível que pareça, que foi tudo as margens do Rio Jordão. No mesmo Rio Jordão que João Batista, Elias, o espírito de Elias, estava batizando o povo de volta. Por isso que Elias tinha que voltar para morrer, né? Mas imagina bem isso. Imaginamos bem que João batizava o povo. Qual era a mensagem do batismo de João? Preparando o povo para a vinda do Senhor. Onde João dizia: eu batizo vocês com água, mas virá um outro que está aqui próximo de nós, está na nossa frente. Esse sim batizará vocês no Espírito Santo, no fogo, que eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. João falava isso já de Jesus. E o batismo é esse. É o batismo de conversão. Por isso que é aquele batismo de imersão na água. Esse batismo, segundo nós lemos aí, os leitores, são rituais que pode ser como fosse assim, um contrato que a gente faz com alguém. Eu quero que você batiza. Não tem essa palavra batismo. Moço, você não botou sal na comida, você nem batizou a comida. Batismo significa um contrato que a gente faz. E aqui João Batista estava fazendo esse batismo, um contrato com o povo para a vinda do Senhor. É esta vinda de Jesus que estão preparando, que João veio com essa missão. Mas aqui o próprio Jesus hoje fala no seu Evangelho, para a gente resumir bem, de 3 colunas principais. Quando João fala do arrependimento, quando João fala de uma vida mais digna, para que consertamos a nossa vida, ele veio para consertar as nossas veredas, sim, mas Jesus fala muito mais profundamente no Espírito. Você precisa de ter essas 3 pessoas dentro de você. Qual é ela? A oração. A oração. A esmola. O jejum. São três colunas fundamentais. E todas elas precisam para que Deus ouça as nossas orações. Deus precisa de primeiro ouvir o seu coração. O seu coração está de bem com o teu irmão? Você partilha esse bem com o teu irmão? Você é capaz de fazer uma caridade? Ou você só fala com Deus, só reza direto com Deus, mas meu coração é duro com os meus irmãos? Meu coração não dá água a pinto, né?
aquela história? Então, o que eu faço? Porque se você quer falar com Deus, se você quer que Deus te escuta, é preciso primeiro começar do coração. Por isso que Deus toca o íntimo da nossa vida. Deus toca o nosso espírito. Eu preciso fazer as minhas orações. Eu quero ouvir primeiro a sua oração. Primeiro, você entra dentro do teu quarto. Está vendo? Olha o que ele fala. Entra dentro do teu quarto. Fecha a porta. E fale comigo no oculto, que eu vou te escutar também no oculto. Mas o quarto, minha gente, o quarto não significa eu olhar para a minha casa, lá dentro do quarto, eu posso estar falando com alguém muito mais perigoso ainda. Em vez de você estar falando com Deus, você está falando com o mundo. Não é isso mesmo? Cuidado, porque o quarto que aqui está falando é o quartinho, o quarto que está dentro do teu corpo, o coração. Eu preciso abrir a porta desse quarto. Abrir a porta desse quarto para que ele possa entrar dentro do meu quarto, dentro do meu coração. E eu fazer a minha sintonia com ele. Falar com Deus significa eu estar sintonizado com ele. Primeiro ponto. Porque nós não podemos falar com Deus com sentido no mundo, com sentido nas coisas que eu tenho que fazer hoje, que eu tenho que fazer amanhã, que eu tenho que cuidar da casa. Eu estou rezando aqui, meu sentido está lá fora. Eu estou rezando de noite, eu estou sentindo, meu sentido amanhã cedo, tem que acordar cedo para fazer isso, para fazer aquilo. Que sentido é esse? Onde é que está a sua sintonia com Deus? Quantas vezes você distrai o seu sentido e eu preciso ter sintonia com Deus, falar com Ele, face a face com Ele, em espírito e verdade. Por isso que a mesma coisa é a esmola. Você que tem, está pronto para fazer uma caridade, uma esmola. Faça com a mão direita que a esquerda não sabe, faça com a esquerda que a direita não sabe. Isso significa, o marido faz uma caridade que a mulher não sabe, a mulher faz a caridade que o marido não sabe. Está vendo? São caridades que um tem que fazer, que ninguém possa estar tocando trombetas, porque muitas vezes a gente quer ser bem visto pelo povo. Olha, eu fiz isso para fulano de tal, eu dei tal coisa para fulano de tal, sai tocando trombeta. O que valeu isso? Não valeu nada. Não valeu nada. Ficou aqui mesmo. Deus não recebe essas coisas. Ele quer. E assim a mesma coisa é o jejum. Então, por isso que são 3 fundamentos da nossa fé que nós temos que estar sempre sintonizados com Deus nessas 3 dimensões que João Batista nos ensina a viver com muita fé esse tempo novo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora vamos fazer nossas preces cantando a nossa aleluia. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, ouve-nos. Cristo, atendei-nos. Pai celestial, que sois Deus. Filho de todo mundo, que sois Deus. Espírito Santo, que sois Deus. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. São João Batista, Rogai por nós. primo de Cristo, Rogai por nós. amado por Deus, Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai a Deus por nós. São João Batista, Rogai por nós. profeta do Altíssimo, Rogai decreto do Espírito Santo, Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai a Deus por nós. São João Batista, Rogai por nós. modelo de fé, Rogai por nós. alegria do povo de Deus, Rogai por nós. modelo de fé, Rogai por nós.
pregador da moral cristã, rogai por nós, mate pela unidade matrimonial, rogai por nós, rogai por nós, rogai a Deus por nós. São João Batista, defensor dos princípios cristãos, maior já nascido entre os homens, rogai por nós, rogai por nós, rogai a Deus por nós. São João Batista, rogai por nós, santificado no Senhor materno, rogai por nós, filhos de Isabel, rogai por nós, rogai por nós, rogai a Deus por nós. São João Batista, rogai por nós, esplendor da Santa Igreja, rogai por nós, protetor da família babistense, rogai por nós, rogai por nós, rogai a Deus por nós. São João Batista, rogai por nós, nosso amado padroeiro, rogai por nós, protetor de nossa diocese, rogai por nós, rogai por nós, rogai a Deus por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Perdoai, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tem piedade de nós, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Cantamos nosso canto das ofertas, poderíamos ofertar nesse momento, né? Inclusive o nosso coração a Deus. Coração Para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Amigo de Epato, me deu meu carinho e ação. coração pra sonhar, e quero sempre abater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho a dar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz, que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que o meu coração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar,
que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A oração de São João, dizemos aí a oração final. Juntos vamos rezar. Senhor, que escutaste as súplicas do povo de Israel, que desejava uma mudança profunda de sua situação, que alegraste o povo de Israel com a anunciação do nascimento de João Batista. Fazei que nossa esperança em Ti não desfaleça nos momentos em que a vida parece vir na contramão. Aumenta a nossa fé e concede-nos hoje o Teu favor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, cantamos o canto final, passando o canto final, tem o aviso, sim, eu quero dar um aviso da noite de amanhã, né? A noite de amanhã será a quarta noite, amanhã é sexta-feira, quinta-feira, temos os convidados Joaquim Francisco e família, Valdemir e família, Alípio e família. O padrinho Terraça e a família de volta, né? Não é isso? Madalena? Aí a família está aqui de chama de volta. Isso é importante. E aí, gente, amanhã, quinta-feira, vamos ter um pouquinho mais diferente da novena de hoje, que é, vamos encerrar com a adoração do Santíssimo, viu? Tá bom? Então vamos pedir a bênção. Eu quero agradecer de modo especial ao nosso noiteiro dessa noite. Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Tá bom? E abençoe todos os noiteiros que vieram hoje nessa novena, dessa terceira noite. Vamos assim pedir a bênção. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São João Batista, desça sobre nós, nossas famílias, a paz, a alegria, a saúde e a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Cantemos o canto final, pelo bendito sermão. E pode ela terminar e ter quermesse. Tem quermesse? Maria, número de 7, né? Não tem quermesse, gente. Não sai assim, eu tenho que pôr lá não, viu? Viva São João.
ambos foram batizados nas águas do Rio Jordão. Nos pés de São João Batista, mensageiro de Deus e padrinho de Jesus Cristo. Palma para João Batista! Viva João Batista! Viva o povo de Deus! Viva o Cordeiro desta noite! Viva Nossa Senhora! Viva o Jesus Cristo! Assim vamos em paz, eu sempre nos amar. Graças a Deus. Obrigado.